Olá, amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez, eu, Vinícius Vargas, para um episódio do nosso podcast, Casos de Júri. E hoje, excepcionalmente, sem o meu amigo e colega Marcos Hauser, porque a advocacia criminal tem dessas. Ele teve seus compromissos aí, hoje, excepcionalmente, não participará desse episódio. Mas, em contrapartida, hoje temos um convidado especialíssimo, convidado de peso, de envergadura jurídica, o mestre, o tribuno por excelência, e ele vai aqui fazer as apresentações para todos vocês, o meu amigo também e colega fraternal, Dr. Andrei Moreira. Por favor, Andrei, faça suas apresentações para o nosso público, que é uma audiência qualificadíssima e está aqui ansiosa para ouvir o teu caso de júri. Primeiramente, meu irmão, eu gostaria de te agradecer por esse convite. Me sinto à vontade para te chamar de irmão, porque essa amizade, essa dinâmica que a gente criou vem de longa data. Estamos aí fazendo lives e conversando, trocando essa ideia numa modalidade de resenha sobre o Tribunal do Júri há muito tempo. Nossa amizade teve início pela advocacia e cresceu, aumentou muito ali durante a pandemia, em que nós fazíamos nossas lives, conversávamos. Então é uma grande honra estar aqui. Fico muito feliz pelo convite. Casos de Júri, talvez o maior podcast que fale sobre o Tribunal do Júri da nossa internet, e é uma honra estar aqui. Meu nome é Andrei Moreira, eu sou advogado criminalista há aproximadamente 7 anos, atuo com expertise no Tribunal do Júri, a minha grande demanda de processos vem do Tribunal do Júri, e eu acredito que isso venha da paixão que eu nutri por aquele ambiente, que eu sei que tu também tem essa paixão. A gente sempre fala que é uma cachaça o Tribunal do Júri, porque ela é absolutamente viciante, e eu sou viciado no Tribunal do Júri. Então, estar aqui hoje, podendo conversar contigo, que é uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco, e nesse baita podcast, é uma honra. Saiba que a gente vai poder conversar aqui e falar bastante sobre esse caso que eu trouxe, que é um caso emblemático na minha carreira. E exatamente, Andrei, a proposta aqui é exatamente essa. Nós trazermos, conseguir compartilhar com os nossos amigos, a nossa audiência, esse pessoal que tem essa sede para conhecer as minúcias, os bastidores do Tribunal do Júri, que ele possa, então, entender mais ou menos como é que essas coisas funcionam. E assim, Andrei, e a ideia é também, né, os nossos amigos, enfim, eu e o Marcos temos essa proposta de trazermos os amigos para podermos contar e assim fazer aquilo que a gente gosta de fazer, né, Andrei? Que é sentar na mesa, né, sentar à mesa e trocar a ideia de júri. Então, me diz para mim e para a nossa audiência, e para o Marcos, que vai estar nos assistindo também, que hoje, excepcionalmente, ele não pôde comparecer, qual é esse caso de júri emblemático? Tu mais ou menos, né, adiantou que se tratava aí de questões relacionadas a lideranças de organizações criminosas, e isso é muito interessante para trazer para o nosso público, né, para entender mais ou menos essa dinâmica, até porque aquilo que sai no jornal não é o que está dentro do processo, né, André? Então, conta para nós. Exatamente. Muitas vezes esses casos não chegam no jornal. Este, de certa forma, até foi um pouco publicizado, porque envolvia, além de lideranças de facção, também questões relacionadas a agentes da segurança pública. Porque o contexto fático do ocorrido se deu a partir de uma transferência, ou melhor, de uma escolta, que é quando o preso é levado, seja para uma audiência, seja para uma consulta médica. Tudo isso aconteceu dentro desse contexto de escolta, onde um preso, uma liderança, estava sendo levado para passar por um exame médico. Tá, então, só para o pessoal entender. Eu vou te interrompendo, Andrei, à né? vontade. Aliás, eu sou muito criticado, por isso que eu aparto meus colegas, mas é assim, a gente sabe que o júri é assim. A gente está acostumado. Isso. Então, assim, só para o pessoal entender, aqui nós temos um preso, uma pessoa recolhida ao sistema prisional, ou um presídio, né? E ela, então, acabou tendo que sair daquele presídio para fazer um exame médico. Exato. E faz isso mediante uma escolta por agentes penitenciários, Exato. que hoje são chamados de policiais penais. Exatamente. Isso. Então tá. É exatamente esse o contexto.
Esse rapaz estava preso, recolhido a uma casa prisional, um presídio aqui da região metropolitana, e ele precisava ser levado por esses agentes penais, sempre se vai acompanhado por agentes penais, para realizar um exame. Até porque Não não iam abrem abrir. o portão. Pode ir, vai. eles não abrem o portão ali, ó, vai lá e depois volta, tá? Até porque eu não consigo acreditar que ele retornasse. Mas tudo bem, Tudo né? bem, sigamos. São oportunidades que não se perdem na vida. E aí o que acontece? Ele vai escoltado e num dado momento dá um problema na viatura. Ou seja, o carro da Polícia Penal que levava esse rapaz, ele estraga no meio de uma avenida gigantesca aqui de Porto Alegre. No meio do trajeto. Parou no meio do trajeto, o que acontece? Eles não têm o costume de simplesmente trazerem uma viatura e os mesmos agentes que estavam na viatura anterior assumir. Eles trazem uma equipe nova, essa equipe pega o preso, leva ele para outra viatura e continua, enquanto aqueles outros agentes ficam responsáveis pelo resgate desta viatura e não do preso. Tá. Perfeito. Ele chega no hospital, passa por exames, e quando ele tá saindo já para voltar para a viatura, Com essa nova equipe. com essa nova equipe de agentes que desconheciam, quem sabe, até o tamanho daquela pessoa, e eles estavam em apenas 2 agentes, o que é muito reduzido diante do contexto fático e da importância daquele apenado. Digamos, do perfil Do daquele. perfil do apenado, exatamente. O que acontece? Um deles está em frente à viatura, de maneira despretensiosa, sem preocupação nenhuma, e o outro está fazendo a introdução, colocando o preso dentro da viatura, que era um camburão grande, era uma viatura grande, similar a o que a gente encontra hoje num food truck. Era realmente uma viatura bem... Uma van. Uma van, exatamente. Tá. Me falhou a palavra, mas tu esclareceu muito bem. Não é aquelas caminhonetas com a Com cachorreira a atrás. cachorreira, não. Era exatamente Tá. uma van, o que impedia que o agente que estava em frente à van enxergasse o que estava acontecendo lá atrás. Tá. Quando este preso está sendo colocado dentro desta van Digamos, pra sair do hospital e voltar para o presídio, o que acontece? Chega um carro com outros 3 rapazes para realizar o resgate desse preso. Ou seja, já era algo engendrado que eles fariam um resgate desse preso a partir desse atendimento médico. Perfeito. Tá, o pessoal entendeu. Resgate, né? O pessoal sabe o que é. É, digamos assim, fugir com o preso. Né? Conseguir pegar esse preso e tirar ele do sistema carcerário. Exatamente. Foi a oportunidade que surgiu para que eles pudessem fazer esse tipo de resgate. Nós, logicamente, não compactuamos com Não, esse tipo de com certeza, atitude, não. mas é algo que acontece e que é muito comum. Inclusive, nos noticiários, a gente acaba encontrando notícias muito recorrentes sobre isso. Aliás, nesse tipo de episódio, os agentes públicos, né, que são responsáveis pela escolta do preso, acabam feridos, acabam mortos. Não, vez ou vezes. outra ocorre confronto armado, efetivamente. Nesse caso, eu acredito que o planejamento deles tenha sido tão bem feito que no momento que eles chegam, eles já conseguem fazer o rendimento desse agente que estava atrás da viatura e o outro sequer percebe o que está acontecendo. Ele não vê. Por quê? E por que eu digo isso? Porque nós temos um vídeo do hospital que grava toda a cena inteira. E aí vocês... Só um pouquinho, Andrei. As câmeras do monitoramento do hospital capturaram toda a cena. Toda a cena. E aí nós vamos chegar no ponto crucial desse caso. Porque esse vídeo foi utilizado para que eles ficassem presos por 3 anos e meio aguardando julgamento. Eles foram a julgamento presos por conta deste vídeo. Tá, quantos são, Andrei? Eram 4 pessoas, 3 que estavam dentro do carro, mais a liderança. Digamos, o que seria resgatado. Exatamente. Eles descem do carro, descem o caroneiro e desce um rapaz de trás. Eles fazem esse resgate, conseguem fazer o rendimento natural do agente, o agente... Andrei. Eles rendem o policial penal na elegância. Na elegância, eu ia resumir dessa forma. Fazem um rendimento na elegância, sem nenhum disparo, sem violência, sem esculacho. Perfeito. O homem define com uma precisão absurda. Tá. E aí o que acontece? Pegam essa liderança e colocam pra dentro do carro. Tá. Quando o segundo rapaz da equipe, da parte de trás, vai entrar, ele bate com a arma dentro do carro e efetua um disparo acidental. Esse disparo é tão acidental que ele sai pela parte de trás do carro. O que acontece? Do carro dos acusados. Do carro dos acusados. Tá.
A princípio, não foi atingido nenhum disparo, não foi efetuado nenhum disparo na direção da viatura ou do agente. Tá. Mas o que acontece? A gente sabe que, por vezes, surge essa questão da vingança, de se sentir atacado, e aí vem um registro de ocorrência dizendo que o disparo de arma de fogo ocorreu efetivamente e que ele foi dado em direção ao rosto do agente penal que estava rendido. E daí surge a tentativa de homicídio pela qual esses rapazes foram levados ao tribunal do júri. Reitero, presos por 3 anos e meio aguardando julgamento. Tá, só para deixar bem claro, Andrei, acontece isso, são resgatados, acontece esse disparo, que, né, o vídeo demonstrou que acabou sendo acidental, e eles se evadem do local, fogem, ou Aí, eles acabam presos? Eles conseguem fugir. Aí está o grande contexto. Uhum. O vídeo não tem áudio, Tá. e ele não demonstra efetivamente o disparo. Quando que a gente chega à constatação de que o disparo efetivamente aconteceu? Não, mas só um pouquinho, André. É que eu tô te segurando porque tu tá indo lá na frente. Eu quero saber o seguinte: eles conseguem, eles logram êxito em conseguem resgatar fugir. Eles fogem com esse indivíduo. com o indivíduo dentro do carro. Eles conseguem se depois separar. Tá, e eles acabam sendo identificados depois, pela investigação policial. Exatamente. Eles foram identificados até porque o veículo foi encontrado, posteriormente abandonado, com uma marca de disparo na parte de trás. Uhum. Tá? É importante contextualizar que eu assumo esse processo 24 horas antes do julgamento pelo tribunal do júri. 24 horas antes do julgamento. Nós vamos chegar lá, essa é a parte boa da coisa. Tá bom. Eu desconheci esse processo completamente. Então, pelo vídeo, a gente vê a fuga, a gente vê que um agente, quando ele escuta o tiro, ele paralisa, ele fica atrás, escondido, e o outro acaba levantando. Olha o que aconteceu, e aí já comunica o que tinha acontecido para as equipes. Enfim. Chama reforço. Chama reforço, tudo mais, e eles partem para uma investigação. Os agentes são identificados, efetivamente, até porque muitos deles não colocaram nada no rosto. Eles chegam de rosto aberto, assim, com a cara à mostra. Os indivíduos, os elementos que foram lá. Exatamente, eles sabiam quem era a liderança e fizeram exames também dentro do veículo, onde foram encontradas diversas digitais. Ou seja, num contexto que estava sendo contado no primeiro momento, não tinha que ser feita a não ser uma confissão para buscar melhorar a pena desses indivíduos. Eu pego, um dia antes do julgamento, e vou assistir um julgamento no Tribunal do Júri, na 2ª Vara do Júri de Porto Alegre, onde a doutora Ângela, que é responsável por Novo Hamburgo, pessoa querida, uma juíza muito querida, está presidindo um julgamento. Acaba aquele julgamento muito cedo, era o doutor Álvaro que estava fazendo, defensor público, e o doutor Ariel Leite, meu grande irmão, parceiro de tribuna, parceiro de trincheira, chega e fala para mim, cara, eu tenho um julgamento amanhã em que eu tô como dativo. É um julgamento estranho e tal. Tu poderia me ajudar? Sim. E aí, a cachaça, o vício pelo Tribunal do Júri... Deixa eu só explicar, Andrei, pro pessoal que não tá entendendo. A questão aqui é o seguinte, o doutor Andrei acaba sendo convidado por um colega que havia sido nomeado... Como dativo. Dativo. Dativo o que que é? Quando aquele acusado que vai ser submetido ao júri, ele não tem defensor e a defensoria pública não vai conseguir atuar naquele ato especificamente. Exato. O juiz acaba, então, nomeando um advogado, que acabou sendo o colega do doutor Andrei, e esse colega do doutor Andrei chamou ele para 24 horas antes do plenário do júri para acompanhá-lo. Até porque a gente tem que lembrar que eram 4 acusados, então a Defensoria Pública não poderia atuar em nome de todos, obviamente. O que acontece? Eu desconhecia o processo, não imaginava o tamanho do processo. Quando o doutor Ariel me convida, a cachaça é muito forte, o vício é muito forte, na hora vamos fazer. Vamos fazer. É com a doutora Ângela, vamos fazer. Eu adoro essa juíza, é uma juíza legal, competente, vamos trabalhar. Perfeito. A gente comunica para o doutor Álvaro, que em tese também estaria com a incumbência de fazer essa defesa e desesperado, que ele não ia conseguir. Sim. E o doutor Álvaro diz, vocês vão assumir o processo? Maravilha. Tá aqui a cópia. Vinícius, quando ele me passa a cópia, era mais ou menos uma munaia desse tamanho, era uma muralha de papel. Era um carrinho de mão. Era um carrinho de mão. E o doutor Ariel, obviamente, não tinha me passado esse contexto, porque ele já estava trabalhando no EPROC, no nosso sistema. O EPROC é um sistema onde tramitam os processos aqui no Rio Grande do Sul, e ele sabia que tinha tudo aquilo. A Defensoria Pública trabalha com a impressão. Ótimo, eu também gosto do papel.
Pego aquele pequeno castelo de papel, levo pro meu carro, chego em casa, vou estudar. Eu vi que tinha um vídeo no processo, só que eu olhei aquele vídeo voando, porque querendo ou não, além do papel de advogado, tem o papel de marido e de pai dentro de casa. tem mais essa ainda. Então eu estudei o processo da melhor forma possível, peguei todos os detalhes, anotei, a gente discutiu, eu e o Ariel, no outro dia sobre qual seria a tese. Ou seja, a gente chega no plenário sem sequer imaginar qual seria a nossa tese principal. Sim. E a gente ia ver o contexto que o Ministério Público ia levar para poder adaptar. O Ministério Público vai para cima, dizendo que aquilo era um ataque à segurança pública, que tentaram tirar a vida de um agente e tudo mais. O doutor Ariel Que tentaram executar, um tiro no rosto. Exatamente. Já estou imaginando o discurso. E aí, o que eu e o doutor Ariel, a gente começa a pensar para o nosso cliente? O nosso cliente não poderia ter efetuado o disparo. Vocês estavam atuando na defesa de um deles. De um dos réus. Tá. Doutor digamos assim, ele estava situado... Ele estava Qual a situado... participação dele na cena? A participação dele seria simplesmente descer para dar apoio, ele não rende, ele não faz nada. Ele só fica como se fosse um apoio naquela cena. Ele é o contenção. Exatamente. E ele seria o abobado que bateu a arma dentro do carro e que deu o disparo sem querer, o disparo acidental. Só que a imputação era de que o disparo teria ocorrido da porta da frente do carona. Tá. O que a gente começou a pensar? Bom, participação de menor importância para o nosso cliente, já que ele não consentiu que efetuasse um disparo e ele não queria aquele resultado morte. E ainda que ele tenha participado de certa forma, a participação dele foi de pequena importância. Vamos reduzir a pena. Isso, é só para o pessoal saber. Participação de menor importância é um instituto previsto lá no Código Penal que nesses crimes, assim, em concurso de agente, digamos assim, esses crimes em comunidade. Em comunidade. Em comunidade. Em grupo. Isso, em grupo, a gente consegue diferenciar a participação de cada um. É a participação de menor importância, a participação dolosamente distinta. Exato. São institutos previstos lá no Código Penal. Em resumo, a gente está tentando diminuir a pena porque a gente já sentiu que foi o boi com a corda, resumindo. Que na prática é isso que acontece, é a diminuição da pena. A diminuição da pena. Só que esse nosso cliente, ele realmente fala, eu estava dentro do carro, mas ninguém atirou contra o agente. E os outros também sustentam isso. Não, esse disparo não aconteceu em direção ao agente. O único tiro que teve foi um tiro acidental. De abobado. De abobado. Isso o próprio rapaz que foi resgatado fala. Eu quase fui a vítima, porque o tiro foi acidental, tanto que ele sai por trás do carro. E, cara, tava difícil de demonstrar isso. O que eu fiz? O doutor Ariel começou a explanação, que ele sempre faz uma introdução, ele gosta muito de trabalhar com PowerPoint, então ele passa ali a denúncia, ele queria demonstrar que a denúncia não descrevia o disparo efetuado pelo nosso cliente, e eu pego de curioso e abro o vídeo de novo. Vamos ver, né? O que tem nesse vídeo. Como não tinha áudio, eu precisava... Andrei, desculpa te interromper. Durante os trabalhos, então... Doutor Ariel falando. O júri se desenvolvendo. Acusação já feita. A acusação já usou ali as suas 2 horas e pouco. Exatamente. Nós estávamos utilizando parte dos nossos 35, 40 minutos que nós tínhamos. O doutor Ariel ia falar 20 minutos, eu ia falar 20 minutos para encerrar daquele jeito que tu conhece, que é botando fogo no plenário. Para deixar os jurados irem com a cabeça pulsando pro julgamento. Mas não era ainda a tréplica, poderia haver réplica, enfim. O que eu faço? Abri o vídeo, fui olhar o vídeo, botei meu fone, vi que não tinha áudio. Eu precisava ter uma referência do momento do disparo para saber efetivamente quando que esse disparo tinha acontecido. O que eu presumi? Bom, nós temos um agente que está em frente à câmera, que em frente à van... Essa câmera de monitoramento, assim, pegava de trás da... Pegava de frente da van. Pegava a frente da van. A gente não conseguia enxergar onde estava o agente penal que teria sido rendido. Nós conseguíamos ver o outro rapaz que não estava enxergando a cena. Que é o que estava na frente da van. Estava na frente, exatamente. Então, o que acontece? Eu não sabia qual era a posição, mas eu presumia que a partir do momento que eles falaram que o agente da SUSEP se deitou atrás da van e ficou com a cabeça voltada para o carro, ele estava nessa posição aqui. Tá. O carro dos clientes estava aqui e o disparo teria que acontecer nessa direção. A porta do motorista precisaria estar aberta ou com o vidro baixo. A porta do carona. A porta do carona, porque perfeito. Segundo a acusação, o disparo partiu da porta do carona. Ela precisaria estar aberta ou com o vidro baixo. Acontece o disparo e minha única referência era o susto do primeiro agente.
Porque quando ele não estava esperando, quando dá o disparo, ele faz exatamente essa reação. Ele tem essa reação. Sabe? Do Sim. susto. E o agente que tá na parte frontal da van. Frontal da van. E eu volto o vídeo, deixo acontecer de novo. Quando ele toma o susto, eu paro o vídeo. Qual era a circunstância? Porta do carona e vidro fechados. Impossibilidade do disparo ter acontecido. De ter saído daquela porta. Não poderia Porque, ter... digamos assim, os indivíduos já estão dentro do veículo, portas fechadas. Não tinha como o disparo ter sido efetuado na direção do agente de maneira alguma. Ou seja, aquele vídeo que estava embasando todas as decisões que mantiveram a prisão preventiva desde o início do processo até o tribunal do júri, foi o vídeo que absolveu esses clientes por ausência de materialidade relacionada à tentativa de homicídio. Ou seja, não ocorreu uma tentativa de homicídio. Isso, a ausência de materialidade, que é o, vamos dizer assim, o primeiro quesito. O quesito é a pergunta feita ao conselho de sentença lá por ocasião do júri, né, Andrei? É se o fato aconteceu ou não. Exato. Sendo que, nesse caso, sequer o fato tinha acontecido. Vinícius, quando eu vejo aquela cena, sabe quando te dá aquele Sim. calor? Eu achei a chave da cadeia, vou acabar com esse processo. E o doutor Ariel sendo aparteado brutalmente pela acusação. E o doutor Ariel voltou... O Ministério Público... O Ministério Público aparteando, mesmo que o doutor Ariel não tivesse essa informação. Sim. Como ele estava falando, eu não consegui me levantar, chegar lá e largar o computador na frente Claro. dele. Aí eu dei um grito lá de trás. Eu apartei o Ariel. Doutor, calma. Calma que eu já vou absolver os nossos clientes e vou absolver os outros todos também. É agora! É agora. É agora! O doutor Ariel me olhou e disse, então só vou falar mais 5 minutinhos e tu vem. E eu já trouxe o computador preparado, larguei ali, conectei a televisão. Televisão que, emprestada pelo Ministério Sim. Público, com muita cordialidade, o promotor nos emprestou a televisão, que não é comum, né? Sim. Embora nós tenhamos pago por aquela televisão. É porque é comprado... É né, comprado com imposto. com dinheiro público. Com né? dinheiro público. O que aconteceu? Liguei a televisão, iniciei o vídeo, parei o vídeo no momento do susto e disse, excelências, esse é o momento do disparo. Vejam que o agente toma um susto. Voltei um pouquinho, larguei e todos os jurados... O jurado vidrado na tela. vidrados. Quando tu coloca alguma coisa na televisão, um vídeo assim, que tu diz que aquilo vai absolver os clientes, eles querem ver o que vai acontecer. Perceberam que aqui é o momento do susto, né? Vamos voltar um pouquinho, voltei, coloco de novo o momento do susto, paro o vídeo e digo... Aí eu tiro o que eu tinha ampliado do vídeo e mostro. Olhem a porta do carro. Olhem o vidro. Tudo fechado. Não tinha como o disparo ter sido efetuado em direção ao agente da Polícia Penal. Excelências, esse disparo não aconteceu em direção ao agente. O disparo que se ouviu e que foi o que ensejou o susto do outro agente foi exatamente aquele que marcou o vidro traseiro do veículo que foi apreendido dessa forma. Nós não temos mais o que discutir aqui, excelência. Acabou. Não teve crime, não teve tentativa de homicídio. O resgate, eles são confessos. Porque eles confessaram. Porque, querendo ou não, efetuar um resgate é um crime previsto. É o crime lá da facilitação de fuga. Exatamente, facilitação de Fuga fuga. de preso. Mas a pena é irrisória. O que... É o que a gente chama, é a cadeia de bêbado. Cadeia de bêbado. É entrar, tomar uma pegada do delegado, passar hoje em dia por audiência de custódia, né? E ser solto no outro dia. Mas, enfim, foi isso que resolveu esse caso. E esse caso marcou demais por todos os elementos que aconteceram. Primeiro, eu ter ido assistir um júri no meio do quebra-pau, que é a nossa vida, porque hoje o Marcos não está aqui exatamente por isso, a advocacia demanda, nós temos que audiências e às vezes temos atendimento de cliente. O plantão criminal. Exatamente. Porque o cliente, né, a polícia não tem hora nem dia para efetuar prisões, vamos dizer assim. E os nossos clientes nos ligam a partir do momento que eles precisam. Então era aquilo, deu toda uma correria, eu consegui assistir o vídeo, encontrei o doutor Ariel, que eu já conhecia, mas nunca tinha trabalhado junto. Deu a caso do doutor Álvaro dizer, eu não consigo fazer esse júri amanhã, se vocês vão pegar, maravilha. Que bom. Que bom. E aí eu entrei em conjunto com o doutor Ariel, que é um grande tribuno. Cara, todo aquele desenrolar, eu não consegui estudar todo o processo, e quando eu não consigo estudar todo o processo com afinco, como eu gosto, eu me puno muito. E tá aqui a pessoa que me acompanha na vida, junto com a gente aqui no estúdio, e que sabe que eu me puno muito. Te cobra Eu me bastante. cobro demais. E eu sempre vou com aquela sensação de que, será que eu devo fazer esse júri?
Porque eu não consegui estudar. Mas, Andrei, não é. A questão é o seguinte, é o tirocínio do tribuno, entendeu? Aqui o que aconteceu é o seguinte, o teu relato fica muito evidente e muito claro. O tirocínio do tribuno do júri, enquanto a acusação já tinha feito o seu trabalho. O colega estava desenvolvendo a metade do tempo que coube a vocês. Tu conseguiu detectar, encontrar a chave que abriu, vamos dizer assim, abriu a algema e a grade. E trouxe a liberdade para esse cliente. Tá aqui, meus amigos, minhas amigas. Tá aqui o homem que bota o outro pra dentro e pra fora da grade. Tá aqui. Tá aqui, é esse. Pra dentro, não. Esse é o maior medo do advogado. Colocar pra dentro da grade. Esse é o pavor que todo advogado tem. Não. Podendo tirar, a gente tira. Se for pra colocar pra dentro, nem leva júri. Não, na verdade, a brincadeira que eu fiz aqui é o seguinte, às vezes a gente bota alguém pra dentro da grade pra defender o nosso, né? O nosso. Pra tirar o nosso. Exato. E às vezes precisa. Às vezes acontece. É estratégia processual. Mas isso que é de detectar, isso também já aconteceu comigo, durante o julgamento, tinha um vídeo, era um confronto com agentes de segurança pública também, e, na verdade, o vídeo que tinha não me interessava muito para o meu cliente, diferente do teu caso. Mas, para mim, não interessava muito. Porque quem efetuava o disparo no vídeo era o Corréu, que já tinha ido a julgamento, na cisão, enfim, né? E o meu cliente, o nosso cliente, não estava na cena, né? A participação dele era diferente. Só que os colegas que estavam defendendo o outro Corréu, que eram 3, passaram o vídeo e ali tinha o disparo efetuado por esse Corréu. Que Já estava condenado. Cisão, já estava condenado. E eu disse, tá aqui, é isso. Então, durante o julgamento, as coisas que acontecem... Larga no lombo do outro. É o que eu costumo chamar do efeito borboleta, André. Exato. Exatamente. Que tá lá no livro do Dr. Alexandre de Moraes, isso, que é o efeito borboleta, que é aquilo que não espera e acontece. Exato. Muitas vezes o processo se resolve, por mais que a gente tenha estudado por semanas para fazer aquele júri, dentro do contexto do júri. Que ali o teu sangue tá quente, a tua cabeça tá trabalhando de uma forma impressionante. A minha esposa sempre fala, é assustador te ver trabalhando em júri, porque tu muda. Tu vira outra figura. Muda o semblante. E, cara, aquilo que cai na nossa mão a gente utiliza. Teve um caso até que eu sugeri como possível caso de debate aqui, em que eu peguei, tava com o doutor Ricardo Canterge, um gigante do Tribunal do Júri também. O doutor Canterge falou, fez uma explanação maravilhosa, e aí eu tive que vir para emocional, porque o nosso cliente também era dativo, tinha sido abandonado na cadeia, um cara que tava acabado, pobre, assim. Cara, ele chegou destruído para fazer aquele julgamento, com roupa suja, a pessoa que foi abandonada na cadeia e tá lá. Beleza, né? O dativo é assim, a gente não sabe quem a gente vai defender. Sim, porque tem contato com o acusado na hora do julgamento. Na hora do A gente julgamento. consegue ler o processo antes e tudo, estuda, mas o contato com o acusado é na hora do julgamento. Exatamente. E aí o que acontece? Eu tinha que me apegar em algum elemento que pudesse absolver aquele rapaz. Qual era o contexto? Que ele teria abordado um cara, teria matado o cara, abriram um porta-malas, mexeram no carro e tudo mais. E aí o que me veio na cabeça? Bom, mas peraí, se eles mataram um cara, mexeram no porta-malas, tocaram no carro, fizeram tudo que tinha sido feito, tem que ter alguma perícia. E não foi feita. Nem exame papiloscópico, que é das digitais. Que é a principal prova para demonstrar que o meu cliente efetivamente participou daquele contexto. Não tinha nada, eu fui lá, sustentei com energia, disse, excelências, eu só queria essa prova para hoje pedir para ele confessar aqui. Porque se ele fosse culpado, eu pediria para ele confessar, reduziria a pena. E mas deu. eu não faço isso por inocente. Faltou perícia, faltou o mínimo para que esse rapaz realmente respondesse por isso. E eu não gostaria que ninguém fosse condenado assim. Quem é que está sentado na assistência, vendo o júri, a plateia do júri? A mãe da vítima. Eu me viro para a mãe da vítima e digo, e eu queria que a senhora me dissesse se aceitaria que seu filho fosse condenado assim. E a mãe da vítima olha para mim e fala assim, não. Deu. Então hoje ele tinha que ser absolvido também, né? E a mãe da vítima, sim. Pronto, cara. Deu. Virei para os jurados e disse, excelências, a mãe da vítima, a maior interessada na justiça, já disse que meu cliente não tem que estar preso. Absolvo. E deu. E deu. E é exatamente isso. É importante trazer esse tipo de coisas. E esse caso, especialmente,
né, que tu traz aqui, Andrei, para estabelecer isso. Quem tem a tarimba do júri que consegue fazer esse tipo de coisa. Né, Andrei? Parece, às vezes, que a gente tá falando de uma maneira até um pouco... como que eu posso dizer? Prepotente. Não. Que nós temos a tarimba do júri. Não, o júri é uma questão que, por mais que se estude muito, e a gente estuda muito para fazer aquilo ali, o dom ajuda. O dom. O talento. Alguém lá em cima olhou e disse, Porque vocês têm que fazer isso daí, é o que vocês prestam. Andrei, fazer. convenhamos. Porque o júri, ele não é só jurídico, ele não é só direito. Não. É isso aí, é conhecer a alma humana. Tu tratou com a mãe da vítima no meio da explanação da defesa. A questão do seguinte, tu olhou o vídeo no meio do julgamento. Exatamente. Tu ouviu a versão dos acusados, Andrei. E é esse tipo de coisa, e é essa sensibilidade que só o criminalista que atua no júri tem. Exato. E outra coisa, e aqui não tem nenhum desprezo, nenhum menosprezo, porque tem o colega que atua lá nas grandes operações, tem o colega que lida nos crimes econômicos. Especialistas em habeas corpus. Especialistas em tribunais superiores. Exatamente. Nós temos diversos ramos na advocacia criminal, diversos nichos, e nós respeitamos muito. Muitas vezes o que surge são parcerias. Num colega que é especialista nos tribunais superiores, a gente vai precisar do trabalho dele para que ele vá lá e faça uma sustentação oral poderosa. Até porque nós sabemos, né, Vinícius? Fazer sustentação oral, que é falar no tribunal para desembargadores, juízes togados, é uma coisa. Falar para o povo é outra, totalmente diferente. É o que vocês estão reparando aqui, a forma como a gente se comunica. Aqui a gente brinca, a gente fala de maneira mais espontânea, a gente não usa juridiquês, porque nós estamos conversando com a nossa plateia, com o pessoal que nos assiste. A nossa audiência não é jurídica. Exato. São pessoas que querem ouvir sobre casos de tribunal do júri que a gente não precisa levar para um contexto de técnica e palavreado rebuscado. Jamais. Eu acho que aqui, quanto mais simplória a comunicação, melhor. E, casualmente, o tribunal do júri é a mesma coisa. Isso, a gente tem que ser entendido. Exato. A verdade é essa. Exato. Transmitir a mensagem. Andrei, voltando ao teu caso da Polícia Penal. Aqui nós estávamos tratando, então, de... Era uma tentativa ou era contra os dois agentes? Era uma tentativa, só contra um dos agentes, e mais a facilitação da fuga. Mas era uma tentativa qualificada porque era contra agentes da segurança pública. Por motivo torpe. Que sempre entra o motivo torpe. A torpeza se dá no resgate, né? E a garantia da impunidade do crime anterior, não é? A garantia da impunidade do crime anterior, também por meio que dificultou a defesa da vítima, porque eles estavam em superioridade numérica. E subjugado, rendido. Ou seja, tinha 4 qualificadoras, pelo menos. É aquilo que vai elevar a pena. Fora a fichinha dos queridos? Fora a fichinha dos queridos. Infelizmente, esse rapaz deu 3 semanas e ele foi preso de novo. Então, quer dizer, nós estamos tratando de crime tentado, tentativa branca, quer dizer, sequer a vítima foi atingida, né, por disparo de arma de fogo, mas eram 4 qualificadoras. Exato. A fichinha não ajudava, né? E nós estamos tratando aí 10 anos de reclusão para fora. Para fora. Eu acredito que ia cair na casa de 12, conhecendo a magistrada que estava à frente do processo, 12, 14 anos, quem sabe. Mesmo com a redução da tentativa. Mesmo com a redução da tentativa. Até porque não tinha ninguém com menos de 21 anos também. Sim. Todos eles. Então, todos esses fatores influenciam. Eu acredito que ia ficar entre 12 e 14 anos, cumprindo 2/5 da pena. Mas... E se não fosse reincidência, né? Exato. Porque daí ainda a fração é maior. Da reincidência, exato. Então, na verdade, a mensagem que fica hoje aqui, neste episódio, é essa, de que o tribuno, aquele que tem a palavra que nós utilizamos aqui, a tarimba, né? Aquela expertise da atuação no tribunal do júri, é que tem as melhores condições de efetivar uma defesa condizente, né? Porque o júri não é direito, o júri é isso, é esse talento, é esse dom que só quem faz, né? Só quem faz, sabe? Só quem teve lá muitas vezes, né, Andrei? Claro, aqui nós estamos falando de acusados que estão inseridos num contexto criminoso, que já, vamos dizer assim, a vida deles é essa. Exato. Mas muitas vezes nós atuamos na defesa de pessoas que nunca sentaram num banco dos réus. Não sabem como funciona um júri. E a grande verdade é, quando a gente fala de homicídio, qualquer um de nós pode acabar estando exposto a isso.
Porque o homicídio, ele é um crime de reação, muitas vezes. Nesse contexto que a gente está explicando, não. Realmente envolve muitos fatores de pessoas que já estão envolvidas nesse mundo do crime. Eu costumo dizer, o crime de sangue, o crime de homicídio, ele é do instinto humano. Exato. Entendeu? Ele é instintivo, ele faz parte dos instintos mais primitivos do ser humano. Exatamente. Né? Matar outra pessoa. Né? Isso é desde os primórdios da humanidade que existe esse tipo de delito. Né? Então, não precisa ser bandido, criminoso, né? Marginal, para sentar no banco dos réus do Tribunal do Júri. Exato. Tem um livro que eu recomendo muito, que é Os Quatro Gigantes da Alma, que fala exatamente sobre isso, né? Que o homicídio, a gente usa isso como um paralelo, porque o homicídio ele pode vir do amor, do ódio, da ira, da reação que a pessoa tem naquele momento. Tanto é que nós temos vários institutos dentro do direito penal que reduzem a pena da pessoa que age impelida por violenta emoção, por exemplo. Que tratam de todos esses sentimentos. Exatamente. Sentimentos da alma humana. Exatamente. Né? Todas essas realidades. E é isso, o Tribunal do Júri é isso, são dramas, são tragédias. É só tragédia. É só tragédia. É o Tribunal das Lágrimas. Exatamente. Ele sempre fala. Mas então, Andrei, assim, nós vamos nos encaminhando, então, agora para o encerramento desse episódio e né, transmitindo essa mensagem que eu transmiti, que é o recado que a gente aqui do podcast quer deixar para a nossa audiência. E então eu gostaria que tu fizesse as tuas considerações finais para a nossa audiência e deixasse aqui, obviamente, tuas redes sociais para contatos, né? Enfim, para quem quiser conhecer mais o teu trabalho. Perfeito. Primeiramente, eu quero reiterar esse agradecimento pelo convite, né, Vinícius? Tu sabe que tu conta com o meu inteiro respeito e admiração, tu sempre foi uma referência para mim, e hoje poder estar aqui conversando nessa levada da nossa amizade que se fortaleceu tanto nesses últimos anos é uma grande honra. Eu sou um advogado apaixonado pelo que eu faço, o Tribunal do Júri é minha grande paixão, a advocacia criminal é minha grande paixão, e faço porque amo, me dedico porque amo. Então, sempre recomendo, né? Quando surge um caso de homicídio, alguém vem me consultar, eu sempre recomendo, olha, não vá operar o cérebro com um cirurgião geral. Faça com um especialista. Tribunal do Júri demanda expertise, conhecimento, a tarimba. E é uma grande honra poder estar aqui falando nesse podcast, falando sobre casos de júri, exatamente aquilo que a gente ama. Então, para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram é Andrei Moreira ADVCrim, ADV Crime de Criminal. Vai me encontrar ali, pode começar a me seguir, pode me chamar para conversar quando tiver uma dúvida. Eu sempre busco atender da melhor forma possível, ainda que nós saibamos que nosso cotidiano é muito corrido. Mas é um prazer gigante poder conversar com as pessoas, tirar dúvida. E muitos clientes que chegaram a mim, chegaram pelas redes sociais. Entendi. E isso é muito importante. Hoje eu vejo a rede social como algo importante para o advogado, porque além da gente fortalecer o elo com as pessoas que nos acompanham e que buscam muitas vezes estar ali ocupando aquela tribuna sagrada do Tribunal do Júri, nós também apresentamos o nosso trabalho, sempre de maneira ética e respaldado dentro daquilo que a OAB nos exige, mas é uma forma de apresentar o nosso trabalho. Andrei, assim, eu é que agradeço digamos assim, a aceitação do convite de estar aqui. Nós, durante a pandemia, nós dividimos tantas histórias através das lives que fizemos, que era a Resenha do Júri, nas segundas-feiras, na calada da noite. 9h30, 10 horas da noite, a gente entrava ao vivo. Era na calada da noite que nós trocamos tanta ideia, tantas histórias. Então, assim, te receber aqui hoje nesse podcast, nesse projeto que eu e o Marcos desenvolvemos para realmente escalar esse tipo de coisa e compartilhar essas histórias com os nossos colegas, para mim, e tenho certeza que para o Marcos também, é uma grande honra, uma grande satisfação e um privilégio. Então, assim, fica aqui registrado do fundo do meu coração e da alma e do espírito, o agradecimento especial pela tua participação. E deixar aqui o recado para a nossa audiência, que nos sigam aqui, o pessoal da técnica aqui já vai colocar o nosso canal no YouTube e também o nosso Instagram do casos.dejúri, lá na rede social. Muito obrigado pela audiência de todos, pela paciência especialmente, tá? E um beijo muito especial no coração de cada um de vocês. E outra coisa, né? Se for preso e não tiver advogado,
fique calado. Silêncio.